Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando as nossas meditações nos 365 dias com a imitação de Cristo, hoje, terceiro domingo do tempo comum, vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. E a referência da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 3, 7, 17, 18 e 25. No Evangelho encontramos a seguinte passagem. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a região da Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. O Evangelho apresenta Jesus deixando Nazaré e fixando-se em Cafarnaum, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. A missão de Cristo começa onde a escuridão parecia mais densa. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 25, ensina: quanto mais alguém se conhece, mais ardentemente deseja ser purificado. A luz que irrompe na Galileia desperta no coração humano essa sede de purificação. Ao ver a luz, reconhecemos tanto a beleza de Deus quanto as sombras que Ele deseja iluminar. A primeira palavra pública de Jesus é muito clara: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Não é uma ameaça, mas um convite. A conversão é a aproximação da luz. E a imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 18, adverte: não siga teus sentimentos, segue a vontade de Deus e encontrarás firmeza. Converter-se significa deslocar o centro, sair da oscilação das emoções para entrar na firmeza da vontade de Deus. Na prática, isso significa que nós somos convidados a abandonar aquilo que são as nossas garantias, seguranças humanas, para deixar que Deus seja de fato o Senhor da nossa história. É um movimento interior que purifica o olhar, as atitudes, e devolve ao coração a sua verdadeira direção. O pecado é como alguma coisa que nos tira do rumo certo, da direção correta. E entrar na graça de Deus, entrar voluntariamente nessa abertura a Deus, significa retomar o caminho da nossa vida, da nossa existência. Em seguida, Jesus chama os primeiros discípulos, Simão, André, Tiago e João, 4 pescadores. O chamado é simples e absoluto: segue-me. Eles deixam imediatamente as redes e o barco para seguir Jesus. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 3, afirma: a verdade visita o coração humilde e se revela ao que se desapega de si mesmo. O que torna possível o seguimento não é o heroísmo, não são as atitudes heróicas, mas o desapego. Não é a compreensão plena. Os discípulos não tiveram compreensão plena de todo o projeto de Jesus Cristo, mas a humildade de aceitar o chamado. Quem se desapega, reconhece a voz da verdade e se põe a caminho. A verdade de Cristo teve tamanho impacto sobre esses discípulos que eles foram capazes de se desapegar de todas essas coisas que estavam à sua volta, justamente para entregar-se à vontade do Mestre. O chamado dos discípulos implica em deixar algo. Quem não tem alguma coisa para deixar no seguimento de Cristo, deixa o seguimento de Cristo por causa de qualquer coisa. É preciso deixar as redes, os barcos,
as seguranças e o ritmo da vida que levava. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 7, diz com precisão espiritual: o amor próprio é pior do que o mundo. Quem domina o próprio coração é maior do que quem conquista cidades. Dominar o coração é deixar Cristo reordenar afetos, ambições, prioridades. Tudo na vida dos discípulos foi reordenado. Por isso os discípulos deixaram imediatamente o que faziam, não porque desprezavam as suas tarefas, mas porque encontraram algo maior, algo capaz de ordenar tudo de uma forma nova, em um ritmo novo. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. O Evangelho sugere que seguir Cristo significa permitir que Ele toque todas as áreas da nossa existência: mente, coração, corpo e relações. Mente, coração, corpo e relações. Todas as nossas realidades precisam ser reordenadas em Cristo. A imitação de Cristo, livro 1, capítulo 17, recorda: a paz interior não vem da mudança de lugares, mas da transformação do coração. Não é transferir-se de um lugar para o outro, mas é deixar que Cristo transforme o nosso coração. A Galileia se torna espaço de transformação porque Cristo entra nela. A nossa vida só será espaço de transformação se Cristo entrar em nossa vida. O terceiro domingo do tempo comum nos coloca diante desta verdade existencial. A luz que se levanta não apenas revela, mas também chama. Não basta caminhar na direção da luz, é preciso querer fazer esse caminho. Ela não apenas ilumina, a luz não apenas ilumina, mas ela tem essa capacidade de transformar. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que seguir Jesus é abandonar as próprias trevas, acolher a luz que nos purifica e caminhar com confiança atrás daquele que faz nascer o dia novamente. Onde Cristo está, a luz vence. Onde a luz vence, a vida recomeça. E aqui nós precisamos nos colocar sempre essa pergunta: quais espaços da nossa vida precisam ainda ser iluminados pela luz de Cristo? Quais partes da nossa vida, do nosso cotidiano, do cotidiano das nossas famílias, ainda permanece numa penumbra, numa escuridão, na falta de luz, porque não deixamos Cristo entrar em toda essa realidade da nossa vida? A partir dessa resposta, meditando com a imitação de Cristo e o Evangelho, nós podemos fazer esta mudança, deixando que Cristo entre em todos os lugares da nossa existência. Continuamos com as nossas meditações diárias, através do Spotify, o Evangelho do Dia e a imitação de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.